Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Astorga. Nós estamos no quinto estudo da revista É Tudo Sobre Jesus e hoje nós iremos estudar e compreender como que Cristo é anunciado e revelado à nação de Israel e revelado a nós também como sendo aquele que edificaria a casa de Deus, uma casa onde Deus habitasse. E Jesus é aquele por meio de quem Deus habita em nosso meio. Esse estudo fala de um episódio na vida do rei Davi e é um episódio relacionado com a construção da casa de Deus, da casa do Senhor, daquele que veio a ser conhecido como o Templo de Salomão. E esse estudo vai nos mostrar e nos ensinar que nós não edificamos casa para Deus. Não parte de nós a iniciativa de construir uma casa para o Senhor, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ainda que na história recente da humanidade você conheça tantas catedrais, tantos megatemplos, e muitas vezes construído com o argumento de fazer algo para agradar a Deus. Você vê projetistas, você vê arquitetos, engenheiros, religiosos, construindo um determinado local, muitas vezes com a intenção de fazer algo para Deus, muitas vezes fazendo o seu melhor para construir algo que possa corresponder à glória e à majestade do nosso Deus. Mas ainda que seja feito isso, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A verdade expressa nas Escrituras, segundo o apóstolo Paulo, é essa: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas o próprio Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, estabelece uma casa para a habitação sua no meio do seu povo. E na época, a casa do Senhor, o chamado Templo de Salomão, ele apenas apontava para a obra de Cristo, para aquela que seria realizada no futuro, uma obra redentora, uma obra universal e uma obra espiritual. Deus então, de fato, habitaria no meio do seu povo. E o texto base para o estudo de hoje se encontra em 2 Samuel, capítulo 7, de 1 a 17. E esse texto fala sobre o desejo do rei Davi de construir um templo para o Senhor, em substituição ao tabernáculo. O tabernáculo era uma espécie de uma tenda, onde a arca da aliança do Senhor, que significava a presença de Deus, onde ela estava. Davi, possivelmente, por causa da casa que ele havia construído, por causa de um palácio para o rei, ele estava percebendo que a glória de Deus estava sendo ofuscada pela sua construção, pela construção da sua própria casa. E ele vai manifestar esse desejo, é isso que nós vamos ver nesse texto. Inicialmente a gente já pode analisar que o desejo de Davi de construir um templo para o Senhor, uma casa para a arca da aliança, para a presença do Senhor, era um desejo louvável, era um desejo piedoso. Se nós olharmos inicialmente, nós pensamos realmente que Davi tinha uma boa intenção no seu coração de desejar isso. Mas o que nós vamos ver no texto é que a resposta de Deus a Davi é completamente contrária ao seu desejo. Bem diferente daquela ideia inicial que Davi teve. Nós veremos que Deus ensinará que a sua presença junto aos homens sempre estará associada à obra redentora do seu Filho e que tudo apontaria para o Senhor Jesus. Nós vamos, como sempre fazemos, orar, pedir a direção de Deus para que nós possamos compreender o texto. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, muito obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos a Tua Palavra, meditarmos nesses santos ensinamentos, compreendemos, Senhor, como que ele se aplica ao Senhor e Salvador Jesus Cristo e também aplicar às nossas vidas para que nós possamos sempre compreender quem nós somos, quem Tu és e a obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos estudado sobre esse assunto, Pai, e queremos cada vez compreender ainda mais que tudo de fato é sobre o Senhor Jesus. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos e te pedimos. Amém.
Para relembrar o contexto, o rei Davi foi o segundo rei sobre Israel, e ele foi chamado na palavra de Deus como o homem segundo o coração de Deus. Deus ungiu Davi com o Espírito Santo, Deus lhe deu vitória sobre os seus inimigos. A primeira grande batalha de Davi, você se lembra, foi contra o gigante Golias. E Davi nem ainda havia sido alçado ao posto de rei sobre Israel. E quando Davi de fato assume o reinado, quando Davi é rei sobre Israel, um dia ele tem o desejo de trazer a Arca da Aliança, que estava lá numa casa distante, para trazê-la no meio do povo de Deus. E ele o faz, e ele é bem sucedido. Nós já fizemos alguns estudos sobre isso há algum tempo atrás. E certo dia, depois que Davi constrói a sua própria casa, a gente fica imaginando se talvez fosse um palácio onde o rei habitasse, ele olha e ele vê a Arca do Senhor em uma tenda. E ele diz assim: algo não está certo. Não é possível que aquilo que representa a presença de Deus seja ofuscado pela minha construção, pela construção da minha casa. Então Davi tem uma intenção no seu coração de construir uma casa para o Senhor. Você vai ver um outro personagem no texto também, que é o profeta Natã. O profeta Natã, ele inicialmente vai concordar com a ideia de Davi, mas Deus, naquela mesma noite, vai falar ao coração, vai falar ao profeta e vai dizer: leve esse recado para o meu servo Davi. Nós vamos ler o texto, 2 Samuel, capítulo 7, versículos de 1 a 17, diz assim a palavra de Deus. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha em uma tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes da terra têm. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes, desde o dia em que mandei houvessem juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fará saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém,
a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras, e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. O texto mostra o desejo de Davi. O desejo de Davi era construir um templo que fosse condizente com a glória de Deus. A glória de Deus representada pela Arca da Aliança, que significava a presença do Senhor. Já dissemos, a motivação de Davi era piedosa, e ele chega diante do profeta Natã, que inicialmente diz assim: vai, cumpre o teu desejo, Deus é contigo. Natã inicialmente concordou com essa ideia. Davi aparentemente estava falando isso para o profeta Natã como quem consulta o Senhor, porque Deus falava por intermédio dos profetas. E Natã, rapidamente, segundo o seu entendimento, ele disse: faça, rei, aquilo que estiver no teu coração, e Deus será contigo. Mas esse era um sentimento de Natã, porque naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: edificarás, diz assim ao meu servo Davi. Perceba que Deus não chama Davi de rei, Deus chama Davi de servo. Diz assim: dize ao meu servo Davi: edificar-me-ás tu casa para minha habitação? E a resposta óbvia para essa pergunta era: não. Deus relembra a Davi que Deus nunca havia solicitado a nenhum dos patriarcas que haviam antecedido a Davi, aqueles a quem Deus das tribos havia levantado para que apacentasse o seu povo, e Deus diz: eu nunca solicitei que me construíssem uma casa. Isso é curioso porque Deus relembra a Davi que ele o tirou da malhada. A malhada era uma espécie de cercado para ovelhas. Deus o tirou de detrás das ovelhas e Deus o colocou como príncipe sobre Israel para apacentar o povo do Senhor. E Deus faz uma comparação com Davi, dizendo assim: antes de você, Davi, eu já levantei pessoas para apacentar o meu povo. E então Deus diz para Davi assim: eu levantei pessoas antes de você, eu levantei você para apacentar o meu povo, e eu nunca pedi, nem para eles, nem para você, que me construísse uma casa. Deus permitiu que Davi fosse vitorioso em muitas batalhas. Deus lhe deu vitória sobre todos os seus inimigos. Deus exaltou o nome de Davi como o nome somente dos grandes da terra. E Deus diz claramente: Davi, eu fui contigo, eu eliminei os seus inimigos, eu fiz grande o teu nome. Ou seja, Davi, tudo depende de mim. É como se Deus estivesse dizendo claramente para Davi: não parte do homem a iniciativa de buscar e encontrar a Deus. É de Deus que parte a iniciativa de permitir-se ser encontrado pelo homem. O fato de ter havido grandes guerras nos dias do reinado de Davi e muito derramamento de sangue não foi a única razão pela qual Deus proibiu Davi de construir o templo. Na verdade, Deus disse para Davi assim: eu nunca pedi isso para você. E esse era o grande motivo. Deus estava dizendo para Davi que não era ainda o tempo para que isso acontecesse. E a questão não é o mérito humano, a questão não é o demérito humano, a questão é a soberania de Deus na salvação do homem. Depois que Davi ouve essa resposta do Senhor, ele também ouve uma promessa do Senhor. Se você reparar no texto, Deus inicialmente diz para ele que ele não construiria o templo, mas Deus diz que faria para ele uma casa. Esse é o sentido de uma dinastia. Deus daria uma descendência a Davi que sempre permaneceria no trono. Ele mesmo, o Senhor, ele construiria uma casa para Davi, e não Davi construir uma casa para o Senhor. Deus diz e Deus promete para Davi que os descendentes de Davi seriam como filhos diante de Deus. Deus seria como pai para eles, e Deus, caso eles transgredissem, aplicaria disciplina sobre eles, mas que Deus não afastaria dessa descendência de Davi a sua misericórdia,
como ele havia feito com Saul, que foi rei antes de Davi. A misericórdia de Deus nunca se afastaria da descendência de Davi. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, nos versos de 1 a 17, nós vemos a genealogia de Cristo. Eu vou abrir nesse texto e ler para você perceber ali a descendência de Davi, que está inserida ali, obviamente, na descendência de Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, logo no versículo 2 diz assim: Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá, seus irmãos. Lembra que Jesus é chamado o leão da tribo de Judá, porque ele é descendente de Judá. Davi também era. Vou adiantar aqui para o versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi. Você vai perceber no texto que somente a Davi é chamado rei. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, de que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Lembra de Isaías capítulo 6? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Uzias, descendente de Davi. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Lembra do rei Ezequias? O destaque na palavra de Deus para o rei Ezequias é assim: não houve, nem antes dele, nem depois dele, um rei que confiasse no Senhor de todo o seu coração, como o rei Ezequias. Ezequias gerou a Manassés. Manassés foi o pior rei de todo Israel. Foi por causa de Manassés, foi nos dias do reinado de Manassés, que Deus proferiu o juízo definitivo sobre Israel, e Deus disse que não voltaria atrás e mandaria o juízo sobre Israel. Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias. Lembra de Josias? A palavra de Deus dá um destaque para o rei Josias, dizendo assim: antes dele não houve, e nem depois dele, um rei que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, como o rei Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. E aqui termina a dinastia monárquica de Davi. Se você continuar lendo o texto ali da genealogia de Cristo, narrado em Mateus, no capítulo 1, você vai ver que depois de Jeconias não há mais nenhum rei. Aproximadamente 400 e tantos anos depois é que vem Jesus Cristo. E você tem um longo período onde não há reis, mas há descendentes de Davi, vai chegando até José, que era casado com Maria, e Maria concebeu do Espírito Santo a Jesus Cristo. O que nós vemos nesse texto é que Deus havia prometido uma descendência e, evidentemente, isso não apontava para pessoas que estariam assumindo um trono, porque desde Jeconias, antes do exílio babilônico, o retorno do exílio babilônico, a vinda de Cristo e os dias de hoje, Israel não tem rei. Então há alguns significados nesse texto aqui. Deus aponta para o descendente de Davi, e Deus diz que estabeleceria esse reino, o reino desse descendente, e o estabeleceria para sempre. Então há duas promessas aqui. A primeira promessa diz respeito a Salomão. Salomão era o descendente direto de Davi. Essa promessa falava a respeito dele, e Salomão teria o privilégio de construir a casa do Senhor. O nome Salomão significa aquele que é de paz. Você sabe que Salomão, Salom, te lembra Shalom, paz. Salomão, o nome dele significa aquele que é de paz. Salomão era filho do rei Davi, portanto Salomão era príncipe. Salomão era como que chamado príncipe da paz. O profeta Isaías depois vai se referir ao Messias que um dia viria como o príncipe da paz. Aqui há simbologias representadas em Salomão, que também são representadas e apontam para Cristo. Agora, Salomão seria incapaz de estabelecer um reino que permanecesse para sempre.
A segunda promessa, a primeira promessa se cumpre em Salomão, mas a segunda promessa diz respeito a um reino eterno, um reino que viria do tronco de Davi, um reino que viria da raiz de Davi, que nasceria da dinastia do rei Davi. Por isso que Jesus é chamado do leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o descendente de Davi. Davi percebeu isto. Se você continuar lendo o texto de 2 Samuel capítulo 7, os próximos versículos depois daquele que a gente leu, você vai ver que Davi agradece a Deus grandemente, porque Deus lhe faz uma promessa de uma dinastia. Davi diz assim: o Senhor prometeu coisas para mim para tempos distantes, algo que se cumpriria no futuro. E essa promessa se cumpre. Ela se cumpre em Jesus Cristo, descendente na genealogia de Davi, e Jesus é chamado de filho de Davi. Evidentemente, Jesus não era filho carnal de Davi, mas Jesus era o filho prometido nesse texto. O judeu, ele entendeu que esse texto falava de uma descendência, que não apontava necessariamente e exclusivamente para Salomão. Lembra do episódio de Jesus, já nos seus dias, quando ele está caminhando e há um cego, ele percebe que há uma grande movimentação e dizem para ele pergunta o que está acontecendo, e ele dizem para ele assim: Jesus está passando, e esse cego começa a clamar assim: filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim. O judeu sabia que viria um filho, que seria esse filho prometido nesse texto. É daqui que vem a expressão filho de Davi. Porque o judeu entendeu, o israelita entendeu, que esse texto está falando de uma promessa. Deus está falando de uma aliança que ele faz com Davi, que iria se cumprir na pessoa de um descendente que viria. Essa promessa então se cumpre se cumpre em Jesus Cristo. E houve um dia na história, há quase 2000 anos, que Cristo foi até o templo. Ele foi até aquele local chamado Casa do Senhor. De cara, já expulsou mercadores, fez um chicote e expulsou todos esses que transformavam a Casa do Senhor num covil de salteadores. E Jesus demonstrou que ele tinha autoridade para fazer isso. Mas Jesus rapidamente mostrou para os seus discípulos que a Casa do Senhor não era um templo construído com tijolos e com cedros, com madeira, ou com ouro, ou com outras preciosidades. Jesus aponta para o templo e diz assim: eu destruirei esse templo e o reconstruirei em 3 dias, significando a respeito da sua obra redentora e da sua salvação. A casa do Senhor é a sua igreja, e não é esse local aqui de 4 paredes, nem para nós aqui da Presbiteriana de Astorga, o novo templo que está sendo construído. A casa do Senhor somos nós, a sua igreja, que congregamos juntos. É em nós que habita o Espírito Santo, é para isso que todas essas promessas apontam nesse texto. Então nós temos algumas aplicações a despeito de tudo isso que foi dito. A primeira delas é que o rei Davi, ele é o mais estimado de todos os reis de Israel. Mas Deus demonstrou a Davi que Davi não receberia glória nenhuma pela construção da casa do Senhor, porque toda a glória é do Senhor. Essa é uma primeira aplicação que nós podemos entender e talvez aplicar para nós também assim. Nós não devemos pensar a respeito de nós mesmos além do que convém. Eu não sei se você já tem passado por essa experiência de Deus muitas vezes nos mostrar quem nós somos. Esse episódio a gente analisa rapidamente assim e fica pensando por que Deus deu essa resposta para Davi. E Deus lembra a Davi quem era Davi. Davi, eu tirei você do curral de ovelhas. Você estava atrás de ovelhas. Eu trouxe você. Eu exaltei o seu nome, eu te fiz príncipe sobre todo Israel, para que você apacentasse o meu povo. Eu dei vitória a você contra os seus inimigos. Eu eliminei os inimigos diante de você, e eu exaltei o seu nome como os grandes da terra. Tudo depende de mim.
E é importante a gente entender isso, porque a despeito de quem tenha sido Davi, ele é tão homem, ser humano como nós. E nós não devemos pensar a respeito de nós mesmos, além do que convém. Se você, por exemplo, é um cristão ativo na casa do Senhor, na obra do Senhor, na igreja, dizendo assim, é preciso lembrar que tudo depende do Senhor. Deus faz questão de nos mostrar quem nós somos. E Deus faz questão de mostrar quem Ele é. Por exemplo, eu posso estar aqui com o privilégio de trazer a palavra, de trazer um estudo, um ensino, para a gente poder refletir, conhecer a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, mas isso não me faz o único ou aquele por quem Deus fala. Deus fala por intermédio dos seus servos, Deus fala por intermédio da sua igreja, Deus dá ministérios e vocações para todas as pessoas, e a igreja não é o pastor, a igreja não é o presbítero, a igreja não é o líder, a igreja é o corpo de Cristo. E sempre nós devemos pensar a respeito de nós mesmos, que nós somos pedras vivas nessa construção. Nós estamos juntos com outros irmãos fazendo a obra do Senhor. Ela não é uma exclusividade de uma pessoa e nem de outra. Ela é uma obra exclusiva de Deus no meio do seu povo. Todos nós fazemos parte dessa obra. E Deus usa, por isso que o Espírito Santo distribui tantos dons, os mais variados e diversos dons. E você, com certeza, como cristão, tem o seu dom. E o seu dom é importantíssimo e deve ser exercido na obra do Senhor. Uma segunda aplicação que nós podemos fazer é que Salomão, ele teve o privilégio de construir a casa do Senhor. Ele viu aquele templo como que apontando para algo superior, algo que viria no futuro. E a promessa de Deus não falha. Deus havia prometido que estabeleceria um reino eterno. E Salomão era a ponta de tudo isso para aquilo que apontava, um reino lá no futuro, revelado em Jesus Cristo. Deus usou esse episódio para apontar a Davi, apontar a Salomão, a figura de um descendente que edificará a casa do Senhor, que edificaria a casa do Senhor. Jesus é apresentado nesse texto como sendo o descendente que estabeleceria o reino de Deus eternamente. Aí você já faz a ligação com outros estudos que nós já fizemos. Cristo é apresentado como descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Cristo é apresentado como cordeiro substituto para morrer em nosso lugar. O sangue de Cristo é apresentado como que nos livra da ira de Deus. O sangue do Senhor Jesus foi derramado em nosso favor para expiação, para perdão dos nossos pecados e para nos proporcionar a paz. E agora, Deus está dizendo assim: eu vou habitar no meio do meu povo. E quem vai edificar uma casa para eu habitar no meio do meu povo será o meu filho. Mais uma revelação da palavra de Deus, mostrando que tudo apontava para o Senhor Jesus. E aqui são pelo menos duas revelações. A primeira delas é que haveria um descendente. E o povo israelita, volto a dizer, ele sabia que viria um descendente, por isso que aquele cego, como eu já disse, chama Jesus assim: filho de Davi, tem compaixão de mim, porque viria esse filho. E Israel entendeu que viria um descendente. Esse descendente é Cristo. E ele estabeleceria a casa do Senhor. É porque ele morreu pelos nossos pecados que nós temos comunhão com Deus. E Deus habita então no nosso meio. Cristo é aquele descendente, Cristo é aquele que edifica uma casa para o povo de Deus. Uma terceira aplicação é que Deus não se impressiona com construções de megatemplos. Deus não olha para a suntuosidade humana e diz assim: olha que ótimo, que bem feito, que pedras. Lembra dos discípulos falando com Jesus? Senhor, olha que templo, olha que pedras, olha que maravilha. Cristo não se impressiona com isso. Deus não se impressiona com isso. Lembre-se, Jesus Cristo nasceu em uma humilde manjedoura. E ele foi crucificado numa rude cruz, onde ele selou o pacto da nossa salvação. Ele foi sepultado num sepulcro gelado. Ali sepultado, mas ele ressurgiu. Ele ressuscitou. Perceba, a obra de Deus, ela sempre anula a suntuosidade humana, a arrogância humana ou o poder humano. Deus escolheu as coisas loucas e desprezadas deste mundo.
para tornar essas sim verdades absolutas. A conclusão que nós podemos chegar é que Davi percebeu que tudo dependia de Deus, e Deus deu a Davi o privilégio de auxiliar Salomão na construção do templo. Se você observar o que o texto bíblico fala, Deus diz assim para Davi, lá no versículo 10, prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite. É interessante que Deus está dizendo para Davi assim, prepararei lugar para o meu povo. Sabe por que é interessante? Porque Israel já estava na terra prometida. Eles já haviam chegado, tomado posse da terra, eles já estavam onde Deus havia prometido. Então por que Deus usa uma expressão futura? Prepararei lugar para o meu povo. Isso aqui é uma aplicação idêntica à de Hebreus capítulo 4, quando aponta, diz assim o escritor de Hebreus, que o povo estava na terra prometida e Deus diz assim, por intermédio do rei Davi, não entrarão no meu descanso. Então o autor de Hebreus diz assim, porque Deus diz isso, não entrarão no meu descanso, então Deus não lhes havia dado a Israel o descanso quando eles chegam na terra prometida, porque havia um outro descanso. E aqui, quando Israel está na terra prometida, Deus diz a Davi assim, prepararei um lugar para o meu povo, apontando para uma outra promessa. A terra prometida era um símbolo que apontava para uma terra eterna. E Deus diz a Davi assim, quando teus dias, Davi, se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Mas veja que curioso, Deus permite que Davi ajude Salomão na construção do templo. Você lendo Crônicas, você vai perceber que Davi é um daqueles que ajuda a levantar ofertas e para a construção do templo. Davi dá diversas orientações a Salomão, ele explica para Salomão por que ele, Davi, não iria construir esse templo, e Davi tem esse privilégio de ver o seu filho começar a preparar a construção do novo templo. Mas se você voltar para o texto, diz assim, quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Isso também é uma promessa que Deus está dizendo assim, não é necessariamente em Salomão, é futuramente eu vou levantar um descendente. Davi percebeu isso, e numa das suas últimas orações, narradas em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 10, Davi engrandece o nome do Senhor. Ele está no momento ali, coletando ofertas do povo para a construção do templo, e ele chega a uma conclusão óbvia. Senhor, o Senhor moveu o coração das pessoas para trazerem ofertas para a construção do templo. Mas se eu analisar bem, foi o Senhor que nos deu todas essas coisas. E o Senhor agora é que nós estamos como que trazendo para o Senhor, mas é assim, Senhor, nós recebemos de Ti, e nós trazemos para Ti, porque tudo é Teu. E nessa belíssima oração, o rei Davi exalta e glorifica ao Senhor, dizendo, a Deus seja dada toda a honra e toda a majestade. Tudo quanto há nos céus e na terra pertence ao Senhor. Ele é o chefe sobre todos. A riqueza e a glória vêm dele. Ele domina sobre tudo, e nas suas mãos está a força e o poder. E diante de tão grande salvação, somente podemos dizer, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Amém? Obrigado, Senhor, por esse momento de estudo da palavra, que nós possamos compreender a obra redentora de Jesus Cristo, sendo Ele o descendente que o Senhor disse e anunciou que viria do tronco de Davi, da raiz de Davi, e Ele veio. Obrigado por Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigado porque nele se cumpriu a tua promessa de um descendente que o Senhor levantaria para estabelecer um reino eterno. Obrigado a Deus porque Ele edificou uma casa, que é a tua igreja, que são aqueles salvos e regenerados por esse sangue precioso de Jesus Cristo, onde em nós temos o privilégio de receber o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que habita em nós. Ó Pai, que de fato
sejamos cheios do Espírito Santo, que sejamos edificados pelo Teu Espírito e façamos toda a boa obra que o Senhor designou, pela qual devemos andar. Dá-nos essa compreensão e que isso redunde em atitudes agradáveis diante de Ti, é o que te pedimos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e Tu te exaltaste, o chefe sobre todos. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e Tu te exaltaste, o chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de Ti, Tu dominas sobre tudo. Na Tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer, e a tudo da força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o Teu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o Teu glorioso nome. Teu glorioso nome, o Teu glorioso nome. No próximo domingo, se Deus permitir, nós estudaremos a lição de número 6, Jesus o Bom Pastor. O texto base é o Salmo 23. Nós vamos falar a respeito daquele Jesus, o Bom Pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Nós vamos estudar isso à luz da palavra de Deus. Deus assim nos abençoe. Tchau. Até o próximo estudo.